querido, eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Eu acredito em milagres. Eu acredito no poder do nome do Senhor Jesus. É o nosso programa Batalha Diária. Eu sou o Padre Kleber Leão, nós estamos juntos nas batalhas diárias, nas lutas de cada dia. Esse é o nosso momento de oração, esse é o nosso momento de fé. Graças a Deus nós temos esta oportunidade, mais uma oportunidade de testemunhar as graças e as bênçãos de Deus. E você está à espera de um milagre? Você também pode celebrar a sua vitória nas suas batalhas diárias, nas suas lutas. É por isso que o nosso programa existe, para estar com você, dizer, olha, você não está sozinha, você não está sozinho, nós estamos juntos, orando, clamando, intercedendo, para que no nome de Jesus, todas as maldições, pragas, contaminações, para que no nome de Jesus você possa vencer as suas batalhas. Quais são as suas batalhas? Quais são as suas lutas? Quais são os seus combates espirituais? Eu tenho certeza que no nome poderoso de Jesus nós vencemos. Em Cristo somos mais que vencedores e com Cristo esta batalha eu hei de vencer. O programa Batalha Diária de hoje, como sempre, mas de modo especial, está sensacional. Um programa em que nós vamos conhecer a história de um grande milagre, do agir poderoso de Jesus. Homens e mulheres de fé que verdadeiramente tiveram uma maravilhosa oportunidade de receber Deus, de conhecer o agir e a mão de Deus nos momentos em que talvez, e certamente até a ciência dizia, seria impossível. Aqueles momentos que talvez você, que eu também, nós possamos pensar assim, e agora? O que eu faço? E agora o que diz os médicos? O que diz a ciência? O que diz os poderosos desse mundo? O que diz a ciência, mas o que diz Deus? E Deus fala. Deus fala através dos acontecimentos, Deus fala através da história, Deus fala a cada momento. Nos bastidores já partilhamos, eu conheci um pouco da história, nós do início do processo até agora, nós só fomos percebendo a mão de Deus, a intervenção de Deus, o agir de Deus. Eu estou aqui agora, no nosso programa Batalha Diária, com uma família que experimentou, como a gente diz, na pele, na vida, na sua história de família, aquilo que é confiar, acreditar e esperar. Confiar contra toda falta de esperança, porque em todos os momentos Deus foi providente. Nós estamos aqui com o Fabian, Noda, a Meire e também o Nicolas, o grande Nicolas, o guerreiro Nicolas, aquele que Deus operou e agiu na sua história. Muito obrigado primeiro por ter aceito estar conosco. É maravilhoso ver o amor de Deus na história familiar de vocês. É maravilhoso ver como que Deus, em meio a tanta história, né, de vida,
foi agindo. Talvez vocês vão perguntar assim, mas o padre está falando tudo isso, mas o que aconteceu? Creio que muitas pessoas, várias pessoas já conhecem. Mas para quem não conhece, nós estamos falando de uma história de um milagre gigantesco. O milagre da salvação, da cura, da libertação e da vida do Nicolas. Quem vai contar para nós um pouquinho agora é essa família maravilhosa. Uma vez, muito obrigado por estar com a gente. Boa tarde, padre. É uma satisfação, uma honra estar aqui no programa com vocês, agradecendo sempre a Deus e Nossa Senhora que fez a intercessão desse milagre maravilhoso e nos permite hoje estar aqui para contar um pouquinho, né, da história do nosso Nicolas. Eu sou o Fabiano da Meire. Eu sou a Meire do Fabiano. Sou o Nicolas. Eu sou o Nicolas da minha mamãe e do meu papai. Irmão do... Como é o seu irmão? Fala o nome do seu irmão. Júnior Noda. Júnior Noda. Então temos aqui o Nicolas, temos também o Júnior Noda. Então são os dois meninos que vocês têm, né? Então o Júnior já está com quantos anos? O Júnior tem 21. 21 e o Nicolas está com? 12. 12 anos. Por que então que nós trouxemos vocês aqui hoje no nosso programa? Fale um pouquinho para os nossos telespectadores, o que aconteceu no ano de 2019. 2019. Talvez para muitos, mas o que aconteceu em 2019? Tantas coisas, mas uma coisa aconteceu que marcou a vida dessa família. O Nicolas, em 2019, ele foi picado por um carrapato estrela, onde ele veio ter 2% de chance de sobreviver, e a doença, ela mata em 48 horas, e o resultado do exame só sai em 15 dias. O Nicolas, ele teve falência múltipla de órgãos, ele teve hemorragia interna, ele só estava ali respirando por conta dos aparelhos mesmo. Calma, gente, já estou me arrepiando aqui, vocês estão vendo que a emoção do padre, você que está em casa. Eu não sei que você entendeu, né? Às vezes pode ser uma picada de um carrapato estrela, né? E ele causa uma doença chamada febre maculosa. Febre maculosa. Então veja bem, ela falou tudo isso, poucas falam dela, ela colocou já coisas, ela já trouxe para nós e para você que está em casa e para nós estar aqui, situações assim que já nos colocaria, se não fosse uma família, em desespero. Ela disse que ele ficou com 98% de óbito. Apenas com 2% de chance de sobreviver. O senhor entende o que é isso? Fala, não, eu vivi o que é isso, padre. Fala, não entendo o que é isso, eu vivi o que foi isso, né? Eu vivi, foi muito doloroso, porque essa doença ela é muito letal e muito poderosa. Em um breve período... Ela disse que é 48 horas, possivelmente, né? Sim, depende do organismo. Sim. Mas muito rápido, o Nicolas estava com muita febre, manchas no corpo, e os sintomas se confundem com sarampo, com outras doenças, né? E fica muito difícil medicar. Então, e o diagnóstico demora. Então, quando menos esperei, o Nicolas estava na UTI, né? Então, eu tive que fazer a admissão do Nicolas na UTI e eu simplesmente fiquei sem chão, porque é muito difícil viver uma situação dessa, sabe, padre? E nesse momento a gente descobre o quanto que a família, no caso, Meire e eu, como um casal tem que unir forças para uma barra dessa. Sem perceber, eu estava tendo uma conversa com Deus, porque eu nunca fui de igreja. Sempre foi a Meire, né? Tentando me trazer, eu não era muito de rezar. Mas o médico, quando ele chegou e falou uma frase que impacta a gente toda vez, ele falou para você acredita em Deus, né, Meire? Foi na hora da admissão dele, estava trocando o plantão e o Dr. Rafael estava saindo. Ele falou, mãe, você acredita em Deus? E eu falei, sim. Ele falou, então reza, porque o estado de saúde do seu filho é muito grave. O Nicolas, ele ficou internado no dia 9, aí 9 e 10 fazendo exames e não descobriu o que ele tinha. Aí no dia 11 de outubro, ele foi para a UTI. E aí, quando ele foi admitido, os médicos já começou a levar um monte de aparelho para dentro do box que ele estava e falou, mãe, se precisar, a gente vai entubar o Nicolas. E aí não passou nenhuma hora, e aí ele pediu para
para eu sair, porque ele ia ter que entubar o Nicolas, né? E eu entubar, tipo, tava tão assim que eu achei que fosse só aquela máscara para ajudar ele a respirar. E aí o Nicolas com muita dificuldade, porque ele já estava indo embora. Ele abriu os olhos com muita dificuldade, me mandou um beijo e falou: mãe, eu te amo. E o Fabiano estava vindo para Guarulhos, a gente estava lá no Ibirapuera, trazer o meu filho e minha sogra. E eu desci desesperada, e no hospital tem uma capela. E aí eu fui lá conversar com Deus, pedir para salvar meu filho. E depois de umas 3, 4 horas que eu pude subir para a UTI, né? E o Fabiano chegou nesse intervalo, voltou. E aí, a hora que eu entrei na UTI, ele estava completamente deformado, padre. Todo inchado, entubado, cheio de acessos, aqueles aparelhos apitando. Parecia uma árvore de Natal, né? As bombas infusoras. Realmente, muita angústia, muita angústia. Só que eu já falava para o Senhor, né? No meio de tanta tempestade, Deus manda os anjos. A gente que não percebe às vezes. Mas vem um casal de primos, o Olegário e a Joanita, que são da paróquia Bom Pastor, eles saíram de Santo André e vieram visitar a gente. E quando eu cheguei no hospital, o hospital tem uma rampa e eu encontrei a Meire em prantos, falando que o médico disse que se acreditasse em Deus era para rezar. Aí chegou a Joanita e falou: vamos na capela rezar? Eu não podia entrar na UTI e mexer nos equipamentos. A única coisa que eu podia fazer era rezar, padre. Então eu falei: vamos. E era sexta-feira. E a hora que a Joanita começou a rezar, eu descobri uma ferramenta maravilhosa que eu não largo hoje. Ela rezou na sexta-feira os mistérios dolorosos. Antes eu só vi o terço como um monte de oração repetida. Mas a hora que ela começou a contemplar os mistérios, o primeiro, que era a agonia de Jesus, imagina como estava o meu coração de agonia. Aquelas 10 Ave-Marias entrou de maneira diferente no meu coração. Depois que foi o flagelo, eu imaginei o Nicolas sendo invadido por um monte de catéter. O terceiro, a coroa de espinho, era cada pensamento que eu tive, que era culpa minha, que era um castigo, enfim, tudo que passa na cabeça. Enfim, o caminho que a gente tinha enfrentado, o quarto mistério e a crucificação. A hora que ela acabou de rezar o terço, meu primo deu o terço para mim. E foi ali que eu aprendi. E ela falou assim: Nossa Senhora, amanhã que é o seu dia, e o dia das crianças, intercede pelo Nicolas. Eu olhei no relógio, era meia-noite, não era amanhã, padre. Aí eu descobri aonde que eu ia colocar as minhas orações. Já era o dia de Nossa Senhora Aparecida. E foi assim um dia de muita luta, porque a gente não tinha informações. A Joanita criou um grupo de WhatsApp de orações, porque eu não conseguia explicar para todo mundo que o Nicolas tinha. Então, quando tinha um relatório do médico, eu mencionava. Em pouco tempo, o grupo tinha mais de 300 pessoas orando. Com grande força, unindo todos na mesma oração, né? Era justamente isso que... Eu sei que vocês estão vendo o padre um pouco com a voz embargada aqui, a gente está vendo, você está acompanhando, nós estamos acompanhando uma história de fé. Justamente essa pergunta estava vendo, olhando toda a história de fé, né? Como chegaram a esse momento. Nós estamos vendo, acompanhando, conhecendo, para quem não conhece, você que chegou agora pelo canal do YouTube, pelo Facebook, pela TV Vitória, pela TV Guarulhos, pelas demais mídias sociais, nós estamos conhecendo a história do grande milagre do Nicolas. Os pais estão aqui, Fabiano e Meire, contando para você que está em casa, sobretudo você que talvez perdeu a fé, né? Ele conheceu no momento mais difícil de agonia, de dor, de sofrimento, de flagelo, aquilo que naquele momento associou o mistério da paixão do Senhor ao mistério da dor e o sofrimento de seu filho Nicolas. E é isso que a gente tem que entender, talvez você que está em casa. E quando nós rezamos o terço, nós pegamos essa arma e dizemos: eu conheci uma arma poderosa. Nós muitas vezes não sabemos o poder que tem o Santo Terço.
Não sabemos que tem o poder da oração do Santo Terço. Não sabemos o poder que tem de entrar nesse mistério. E quando eu digo para vocês, a batalha é grande, mas a vitória é certa, não é algo somente da boca para fora, mas algo que eu tenho experimentado em cada vida, em cada história, em cada sofrimento. E eles rezaram. Ele disse que o grupo, foi feito o grupo a passar as informações do processo da recuperação, porque assim nós podemos dizer já, foi crescendo e aumentando os exércitos daqueles que oravam juntos, porque nesse momento faz todo sentido ter, do lado de vocês, pessoas que oram, não? Acho que foi fundamental ter alguém do lado de vocês, não só no grupo virtual, claro, dos que poderiam ficar mais próximos eram poucos, mas acho que o Brasil inteiro estava em oração, mas de modo especial tinha esse grupo aí desses 300 que o Fabiano falou, que estava orando por vocês, né? Estão até hoje, padre. Aconteceu em 2019, o grupo está até hoje ativo. Então, a gente sempre está intercedendo por quem precisa em questão de oração. Nesse sábado, um grupo de intercessores, então, né? Sim. É um grupo de intercessores agora. Sim. Então, mesmo depois de tudo que aconteceu, hoje a gente ajuda casais que tiveram a mesma situação que a gente teve. E nos ajudou demais no sábado. Nossa, esse sábado foi muito forte, porque foi o momento que o Nicolas ficou muito grave e onde, de certo modo, os médicos eles já estavam meio que perdendo, acho que até a própria fé, né, no que poderia ser feito. Eles estavam mantendo o Nicolas vivo por aparelhos. Ela disse que deu a falência dos órgãos, alguma Sim. coisa dessa linha? Ele teve falência múltipla de órgãos. O único Choque órgão sepséptico. que não afetou assim foi o pulmãozinho dele. Mas teve tudo. Os médicos entravam para fazer o testinho do pé, né? O olho dele cheio de sangue. Então, assim, as plaquetas, ele chegou a 3.000. O normal é 250.000 plaquetas. O hospital, ele deixou plaquetas de sangue para o Nicolas. Então, eu falo o agir de Deus mesmo, sabe? Porque o médico, padre? à luz da ciência, ele via. Isso é impossível. Eu estudei, a ciência é isso, a ciência mostra isso, né? Eu acho que, de fato, ele diz muito, o que eu fiz, de acordo com a ciência, está sendo feito, né? Pela ciência, isso, acho que é aí que vem a questão do grande milagre, porque a ciência comprova uma coisa, constata uma coisa, percebe para que um ser humano, né? Uma criança, tem que ter tanto número de plaquetas, tem que ser assim, e vocês viam aquilo, né? Talvez o médico poderia até, entre aspas, perder a fé. Vocês têm fé, igual ele falou para a senhora, né? Tem fé? Confia, porque assim, aos olhos da ciência, isso não tem resposta, não tem uma resposta científica para esse caso, igual a senhora está apresentando, né? E assim, padre, eu falo que Deus mandou só anjos mesmo dentro daquele hospital, desde os médicos, enfermeiras, porque todo mundo que chegava perto do Nicolas queria rezar por ele. Teve uma médica que falou, mãe, eu posso passar um olhinho da Canção Nova, onde o padre abençoou por conta das minhas crianças da UTI. O chefe da UTI, ele era muito devoto de Nossa Senhora, que a gente ficou sabendo depois. Ele falava assim, dona Meire, eu não sei o que está acontecendo, eu sonho com o Nicolas todos os dias. Eu falava para ele assim, doutor, você vai salvar o meu filho, sabe? E teve alguns momentos, o Nicolas ficou 48 dias na UTI. 48 dias. 48 dias, ele intubou do dia 1º, do dia 11 de outubro até o dia 25. E aí fez a extubação, ele não conseguiu ficar sem. Teve que intubar novamente. E dia 1º de novembro, ele fez a segunda extubação e, com a graça de Deus, ele conseguiu manter sozinho, sem os aparelhos. Mas ele não falava, quando ele fez, ele não falava, ele não conseguia engolir a saliva, ele estava sendo alimentado pela sonda. Inclusive, no próprio dia 12 de outubro, tinha bastante romeiro voltando de Aparecida e trazendo imagem de Nossa Senhora pedindo para levar para a UTI. E não podia, né? Mas acabou uma imagem pequenininha que ficou na mão do Nicolas. As enfermeiras também devoto. Mas no sábado, padre, o que estava ruim, a gente imaginava que não podia ficar pior. O médico, ele chamou e ele falou, seu Fábio, o rim do Nicolas parou. Meu Deus. E a diurese é muito importante, porque eles inseriam medicação no Nicolas para deixar ele vivo,
Então ele tinha que soltar. E não tinha o equipamento apropriado para diálise para o Nicolas. Tinha ou para o recém-nascido ou para o adolescente. Para a idade dele não tinha. E ele falou, será que a gente pode estudar uma remoção desse hospital para um que o teu convênio cubra? Olha, padre, eu falei, eu vou pensar. E eu fui para casa da minha tia tomar um banho rápido e falei, vou dar uma descansada para decidir isso, né? Porque meu filho com 98% de óbito, como é que eu ia transferir para outro hospital? Foi quando eu deitei e eu olhei para a cabeceira e tinha uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. E ela falou para mim, me leva que eu quero ver o Nicolas. Padre, eu não tinha contato com a igreja. Eu peguei o Uber e voltei, eu subi aquela rampa, passei aquela UTI. Eu toquei a campainha e eu pedi, deixa eu entrar porque tem uma visita para o Nicolas. Era fora de horário de visita. O médico deixou. Ainda bem que deixou, que benção, hein? Eu sei o que é isso, às vezes a gente consegue entrar, se é fora de visita a gente não consegue entrar, mas a mãezinha entra, né? Ela entra. E quando eu entrei com ela no colo, a Meire estava lá e o médico estava dando plantão. Aí eu ergui a Nossa Senhora e eu pedi, eu falei, Nossa Senhora, passa na frente. Não deixa levar o meu menino. Padre, era o Dr. Fábio, que é devoto de Nossa Senhora. Ele estava falando da gravidade do Nicolas e quando o Fabiano começou a entrar, a fisionomia do médico mudou completamente. E eu falei, dá para os médicos o que é necessário para salvar a vida do meu pequeno. Eu olhei para o Dr. Fábio e ele falou, Sr. Fábio, a gente pode conversar lá fora? Eu percebi que o rosto dele mudou. E ele falou assim, Sr. Fábio, a gente precisa decidir se a gente vai transferir o Nicolas. Eu falei, padre, doutor, o que você precisa para curar meu menino? Ele falou, seu menino precisa fazer xixi. E eu falei, Nossa Senhora, o Nicolas precisa fazer xixi. Era 7h35. Eu desci e rezei o rosário. 10 horas, horário da visita. Quando eu subi, toquei a campainha, que era o horário da visita, a enfermeira, ela abriu a porta, e ela com um sorriso no rosto, ela falou, o Nicolas fez xixi. Ele fez 550 mililitros de xixi. Que alegria, né? Naquela hora, eu vi que foi atendido. Continuou tudo muito grave, continuou toda a luta. À noite ele fez mais 880 mililitros de xixi. Engraçado que os milagres, né? A providência de Deus, né? Continua grave, mas assim, foi como que a conta gotas, né? Os milagres foram as providências de Deus, o agir de Deus foi assim, foi pequenas providências, mas que fazia todo sentido para a recuperação no geral, né? Vendo essa história da questão do fazer xixi, né? A gente pensa assim, eu até falei com alguns bastidores, falei, mas às vezes nós que temos essa capacidade, né, normal, né, no dia a dia, nem nos importamos em agradecer a Deus que é natural, nas cidades normais de ir ao banheiro, né? E às vezes a gente fala como que é importante esse testemunho. Eu lembro assim, nossa, às vezes a gente faz pouco caso, né, desses pequenos. E Deus é um milagre. Você poder também fazer as suas necessidades especiais aí, urgentes e básicas, é um milagre de Deus. E era justamente isso que ele precisava, do primeiro, e veio o segundo milagre acompanhado, né? Para que ele pudesse, por conta dos medicamentos, né, para poder desinchar, para poder fazer todo o procedimento. A gente não entende muito a questão do médico, né, a parte médica, mas só quem passa por isso, só os médicos explicando para o pai, sabe o que fundamental era esse passo na recuperação do Nicolas, né? Importante, porque a gente não tem essa visão dia a dia, mas depois que eu estive ajoelhado pedindo por um xixi, até a gente brinca na palestra com o ECC, mas os milagres estão aí, né? O tempo todo, o fato de ir ao banheiro, fazer um xixi, respirar um ar. Quantas pessoas com Covid perderam a capacidade de respirar e o ar está aqui? Então o milagre está todo dia. O milagre da vida, né? O milagre da vida que se refaz a cada segundo, né? A cada minuto, a cada momento a gente não percebe esse milagre acontecer. Porque às vezes nós não temos a capacidade e quando passamos, às vezes, ou conhecemos alguma história, ou passamos por alguma história nesse milagre, né? Daqui a pouco nós vamos ouvir o Padre Elcio falando sobre milagre.
E é tão lindo o testemunho também do Padre Wells, falar do milagre de Deus, da intervenção de Deus, do agir de Deus, né, na história humana e sobretudo nessa história desta família. Nós vamos acompanhar daqui a pouquinho. Mas é importante ver esses pequenos gestos, né, que dá todo o processo da recuperação. E aí o processo então vai se dando, vocês vão vivendo a cada dia, aí o próximo passo... O Nicolas, ele precisou de muita doação de sangue. Então a Meire pediu no grupo de WhatsApp quem pudesse doar sangue e plaqueta. A gente não tinha conhecimento. Toda vez que falava de doação de sangue era algo muito distante, alguém que precisava, mas quando foi conosco, realmente deu um impacto. Então, para resumir, a hora que a Meire fez o apelo, o Nicolas teve mais de 220 doações de sangue e plaquetas. E cada doação pode salvar até 5, 6 vidas. Então a gente notou que vários grupos, o grupo do pessoal do Karatê, foi todo mundo de kimono doar. Eu fui no tiro de guerra de Guarulhos, eu fui bater e pedir pro sargento, meu filho está precisando de doação. E ele falou, seu Fábio, eu só posso mandar 30 soldados. Então eu fui no campo de batalha atrás da doação do meu menino. E Deus, ele foi maravilhoso, porque ele deu, né? A gente pedia e ele dava, Padre. O Nicolas... Pedi e recebereis, batei e será aberto, procurai e achareis. Vocês confiaram, né? Vocês não... Em nenhum momento você... Claro, acho que humano, quando vinha humano, a fé vinha... O homem e a mulher, talvez diante de umas notícias dessas, diante da situação tão grave como essa, vinha humano. Acho que talvez, certamente, passou um momento na cabeça de vocês que o humano vinha. Acho que o homem e a mulher, quando se deparam com uma situação dessa, dizer, mas será? Eu vou conseguir? Algum momento na vida de vocês vai dar certo? Quer dizer, não tem como não dar certo. Quer dizer, para alguém que está de fora, é 2% de possibilidade, 99%. Falência, né? Vocês, os que estavam de fora, dizem, mas tem 2%, vamos lutar, né? Não deixar, né? Algum momento vocês falam, mas só tem 2%, mas por esses 2% nós vamos lutar pela vida, não é isso? Olha, Padre, quando Nossa Senhora pediu para ir ver o Nicolas, de uma certa maneira eu sabia. E quando o Nicolas fez xixi, eu não duvidei mais. Então o médico, ele vinha apontar, e eu falei, já deu tudo certo. Depois do xixi, foi, olha... E ele veio falar para mim, olha, muito provável que o Nicolas não volte a andar, ele não sugava saliva, ele recebia alimentação via sonda, o pezinho dele ele não conseguia manter, tinha que usar órtese. Ele falou, se prepara para um novo Nicolas, né? Eu falei, ele vai ter que reaprender tudo, né? E assim, Padre, Deus se fez muito, muito presente. Nós temos um casal de amigos, que são até padrinhos do nosso casamento. Ele pediu para o Padre Ricardo levar a Eucaristia no hospital, porque eu não queria sair de dentro daquela UTI, né? E aí o Padre Ricardo, ele foi e ele fez a consagração no peito do Nicolas. E no momento que eu estava ajoelhada para receber a Eucaristia, o Nicolas abriu os olhos e fechou, entubado. E um outro momento também da Eucaristia foi quando o ministro da Eucaristia fez a mesma coisa, o Nicolas abriu os olhos. Então, assim, eu falo que o que ele viveu com Deus ali, Nosso Senhor, porque depois que ele voltou para a igreja, né, fazer a catequese, ele chorava, porque ele queria receber a Eucaristia. O Padre Elcio deu uma Eucaristia sem estar consagrada para ele, conversou com ele, a catequista Eliane conversou com ele, mas ele se ajoelhava do meu lado na igreja, ele falava assim, mamãe, por favor, me dá um pedacinho. Então, assim, o que ele viveu, o desejo dele. Né? E a força da Eucaristia, a presença real de Jesus, né? Eu acho que é o que, tenho certeza, certamente é o que fortaleceu vocês, fortaleceu ele, na presença real de Jesus, a devoção à Nossa Senhora, tudo isso que vocês viveram, né? Acho que esse é todo o diferencial. Acho que no início do processo vocês têm fé, já é constatado pela ciência, né? A recuperação tanto do paciente como da família, daqueles que têm fé, é um outro momento, né? Então, nós temos aqui o próprio testemunho também do médico, né? O médico falando, nós podemos colocar um pouquinho o doutor, como é o nome do doutor mesmo? Fábio. Doutor Fábio vai falar um pouquinho sobre o processo dele, depois nós vamos ouvir também o Padre Wells falando da parte de fé, e claro, poderíamos passar aqui vários profissionais que ajudaram na recuperação do Nicolas, né? Uma recuperação de fé,
A gente fica emocionado, eu sei que você também está emocionadíssimo, mas é uma história de muita superação, de fé e confiança em Deus. Vamos ouvir um pouquinho o Dr. Fábio falando. No caso do Nicolas, ele, como vários outros, o quadro inicial ele se dá com sintomas muito gerais e que se confundem com várias outras doenças. Então, na admissão dele no hospital, ele tinha um quadro febril com alguns outros sintomas que se confundiam com vários diagnósticos diferenciais, e até se chegar no diagnóstico da febre maculosa, ele levou algum tempo. Quando já houve a suspeita da doença e foi solicitado a vaga para ele na UTI, ele já tinha sinais de comprometimento sistêmico, o que tornou o quadro dele ainda mais grave, né? Ele já entrou para nós na UTI com sinais da forma grave da doença, né? Ele já chegou para nós com sinais de comprometimento respiratório, comprometimento neurológico, ele tinha comprometimento gastrointestinal, comprometimento renal, hematológico, ele tinha uma série de disfunções orgânicas, o que tornava o quadro dele extremamente grave, né, com risco alto de mortalidade. E assim nós acompanhamos então a fala importante do Dr. Fábio, né, que fez todo o processo, acompanhou, né, que foi esse anjo de Deus na vida do Nicolas, da Meire e do Fabiano, né? Então todo esse processo de recuperação até chegar em casa, né? E aí então, no dia 27 de novembro. 27 de novembro. Para quem acompanha, está em casa, sabe, 27 de novembro é dia de Nossa Senhora das Graças, a mãe da medalha milagrosa. E o milagre vai para casa, não é isso? Sim. Vai o milagre para casa, mas vai uma batalha, não é isso? Sim, porque o Nicolas foi para casa sem nenhum movimento do corpo, sem sugar saliva, sem falar, foi em regime home care. Aí entrou a questão da reabilitação do Nicolas, né? Onde Deus mandou os profissionais de fono, de fisioterapia, e cada um teve o seu milagre com o nosso pequeno, porque o que para a medicina parecia impossível se tornou possível. Por isso que eu comecei o programa a dizer, eu acredito em milagres, né? E aqui nós falando de fisioterapia, nós temos aí a fala aí também do fisioterapeuta, como é o nosso nome? Márcio Esteves. Né? O Márcio, olha que interessante a fala dele, vamos acompanhar. Fica tranquilo que eu vou botar seu filho para andar. Só foi isso que eu me lembro, né? Meramente foi isso que eu falei para ele. Não sei se foi com essas palavras, mas eu quis dizer isso. Fique tranquilo que eu vou colocar seu filho para andar. E fui embora, né? Nem olhei a criança nesse dia, se eu não me engano. Acho que eu não olhei, já era tarde. Na verdade, eu vim à noite aqui, nesse primeiro dia. E aí, acho que no segundo dia eu retornei para atender o Nicolas. Aí, realmente, vias de fato, né? Aí eu vi a criança. Eu vi que o Nicolas, ele estava com a síndrome do imobilismo destacado ali, né? Ele ficou muito tempo parado, foi entubado. Então ele herdou várias disfunções biomecânicas. Ele veio com um retardo neuropsicomotor. Eu não tive opção. Eu tinha que abraçar essa criança, né, com todo o meu conhecimento, com tudo que eu tinha de ferramenta para tratá-lo, porque era uma criança que estava numa fase de desenvolvimento bacana pela idade dele, né? Então ele precisaria de muito estímulo, que foi o que eu dei. Só que tem um problema, né? O Nicolas, ele tinha uma resiliência no início para o tratamento, porque realmente ele estava com retardo, né, do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, para ele ali, parece que aquele momento que eu abracei o Nicolas, parece que ele tinha nascido, ele tinha chegado aqui no planeta Terra, né? Porque ele ficou adormecido, só que ele ficou adormecido doente. Ele não tinha controle de tronco, o Nicolas ele não conseguia nem engolir a saliva, né? Graças a Deus o Nicolas não foi entubado, ele não foi traqueostomizado, porque seria uma outra barreira enorme para a gente conseguir desmamar ele, né? Que é uma outra situação da fisioterapia na residência, que é o desmame da traqueostomia, mas não foi o caso. E o Nicolas, ele gritava muito e chorava muito. Só que
eu tinha já combinado com a família. Eu falei assim, olha, fisioterapia, infelizmente gera dor, né? Claro que é uma dor dentro do limite do paciente, nós não vamos fazer nada além disso. Fisioterapia é chato, principalmente para criança, né? Por mais que a gente tente burlar com brincadeiras lúdicas, mas é chato porque é uma criança que estava no momento de despertar o seu corpo e de repente travou. Dá pra sim? Dá? Vem. Também agradecemos aí a mensagem, né, o testemunho brilhante do Márcio, nosso fisioterapeuta, do Nicolas, né? E esse processo em casa foi um processo meio desafiador, né? Porque confiar, e acho que isso foi gradativo, né? Um dia, uma vitória a cada dia, porque como o senhor apresentou há pouco, diz, olha, vai para casa com inúmeras sequelas e com a força, né, o profissional competente, com a garra de vocês, com a luta dele, porque ele foi respondendo, né? O Nicolas foi respondendo esse estímulo, essa motivação do profissional, porque ele também respondia, que se ele não respondesse, esse processo não pode ser, eu até pensava, né, do profissional, claro, tudo se encaixando, poderia ter o melhor médico, o melhor profissional, mas ele também foi um guerreiro, ele também é um guerreiro, ele lutou, né? Então, porque sofreu também, a gente pensa que é fácil, agora ele falou, acho que ele falou aqui pouca hora, né? Não é que é fácil, foi uma dor, é doloroso o processo de reabilitação em casa, não é isso? Sim, a fisioterapia dói muito. E esse processo, eu falo que a família acaba adoecendo junto, porque a gente tem que aprender a confiar e esperar. Esperar é difícil. A gente sempre quer na hora. Então a gente está em 2024, foram aí 4, 5 anos de tratamento. Vocês estão vendo o milagre já um pouco, como diz, já no finalzinho. Claro, o milagre testemunhado, vivo, está aqui para a gente, mas a luta, a batalha diária, não é à toa que o nosso programa chama Batalha Diária, quem viveu, Meire, Fabian, o Júnior, o Nicolas viveram, e essa equipe toda que esteve com ele todos no momento, né? Até a chegada dele na missa aqui no santuário, né? Que aí foi o grande coroar, né? Sim. Aconteceu então no dia 24. No dia 24 de dezembro, aí ele entrou cobrindo Jesus na cadeira de rodas, né? E aí ele começou a dar os primeiros passos, voltando do altar para a saída da igreja. É o nosso milagre aí. Nosso milagre. E aí você tem essas imagens aí, ó, dele voltando, essa imagem agora que vocês vão ver agora, ele voltando, né? Dando os passos dentro do nosso santuário São Judas Tadeu. Então é um milagre, é uma bênção. E o Padre Elson, nosso querido irmão do sacerdócio, testemunha esse grande milagre. Vamos acompanhar agora a mensagem do Padre Elson, que acompanhou todo momento esse processo, e acompanhamos agora o Padre Elson falando de milagre. E, obviamente, com aquela entrada do Nicolas ali, foi algo, não tinha nada combinado, foi de última hora, ele apareceu, e aí a comunidade percebeu, e eu percebi, falei, vamos testemunhar agora. É agora que nós vamos testemunhar o poder de Deus na vida das pessoas, de modo especial na vida do Nicolas. E ele ali um pouco debilitado, mas eu sabia que ali Deus já estava trabalhando. E a comunidade, quando eu digo se uniu mais em termos de orações, né? Ela se compadeceu mais em orações, mais e mais intensificado, porque todo mundo se comove com criança. E era a festa do Natal, era o menino Jesus, e na verdade o Nicolas se tornou um menino Jesus que entrava ali. Aquela cadeira de rodas se tornou uma manjedoura. E nós todos, o céu, as estrelas, contemplando a maravilha do nascimento de Deus que estava ali. O nascimento da esperança, o fruto da oração, da perseverança, da constância. E essa foi a grande impressão que deixou para nós. Testemunho bonito, né, do nosso querido Padre Elson, né? Deus faz o milagre, a gente vai testemunhando, como estamos fazendo aqui agora, testemunhando o milagre, o agir de Deus na vida desta família, a presença de Nossa Senhora. Você viu Nossa Senhora, né? Que Nossa Senhora, como você fala mesmo? Manto branco.
Pode falar bem pertinho do microfone. Você viu a Manto Nossa Senhora Branco. do Manto Branco. Ela que esteve do seu lado, a Nossa Senhora do Manto Branco, Ela né? estava flutuando em um lago. E você viu Nossa Senhora pertinho de você. Aham. E ela estava a todo momento do teu lado, né? E eu também vi os meus 2 avós. E também o São Miguel Arcanjo e eu tinha entrado em uma capela e Jesus estava meio que andando atrás de mim. Porque eu tinha sentado em um banco da capela, tinha anjos cantando em círculos. E assim, Jesus quis me mostrar Maria do Manto Branco e os meus avós e São Miguel Arcanjo. Tá vendo? Que lindo. É Maria do Manto Branco, a Nossa Senhora, né? Cada um tem uma experiência com a Nossa Senhora, cada um tem experiência com uma forma de manifestação da ternura de Deus e da devoção de Nossa Senhora. Sei que são diversas as devoções marianas, mas aqui, aquela que de fato esteve do teu lado, juntamente com Jesus, os anjos, São Miguel, é a Maria do Manto Branco. Eu sei que você que está aí me acompanhando agora se identifica com algumas das devoções de Nossa Senhora, mas tenha certeza que é a mesma Mãe de Deus que vai estar intercedendo por você, tá bom? Falar em intercessão, depois de tudo isso, vocês foram também ao Frei Gilson, não é isso? Nós fomos lá na missa do Frei Gilson, que ele queria conhecer o Nicolas, e aí no momento ele pediu para a gente dar o nosso testemunho, né? O Nicolas já estava andando, já estava falando, né? E foi um momento muito bom mesmo, estar diante do Frei, onde ele profetizou, né? No momento mais difícil do Nicolas, quando ele estava entubado, que o Nicolas ia ficar bem, e o Nicolas está aí, graças a Deus. E você que está em casa pode acompanhar esse momento belíssimo da fala do Frei Gilson. E olha o que o Frei Gilson diz no final. Vamos acompanhar. Foi curado, está andando, está falando. Aplauda este grande milagre. Deus abençoe. Amém. Eu quis trazer esse testemunho porque o Santíssimo Sacramento estava ali, vocês viram? Na UTI, 98% falecido. Esse menino ressuscitou praticamente. Ou a gente acredita, ou a gente está perdendo há muito tempo. Olha que belíssimo testemunho também do Frei Gilson, grande irmão, sacerdócio. E vamos acreditar, né? Vamos professar a nossa fé em Deus, Pai vitorioso, poderoso. Nossas batalhas, o Senhor está sempre ao nosso lado. E nós vamos rezar daqui a pouquinho a novena em honra a Nossa Senhora, Rainha das Vitórias, pedindo a intercessão de Nossa Senhora para você que ainda está à espera do seu milagre, para você que, ao acompanhar todo esse testemunho belíssimo, você também quer dizer, eu quero testemunhar o meu milagre, eu quero testemunhar a minha bênção. Então nós vamos agora para os colaboradores, voltamos já com a oração a Nossa Senhora, Rainha das Vitórias, que hoje se enche de alegria, de esperança, de fé, por esse testemunho belíssimo que acabamos de ouvir. Então, dentro de instantes, nós estaremos já... Pega o seu telefone aí e já manda para nós, 11 2479 2657, o seu pedido e também as suas intenções. Que programa maravilhoso, hein? Eu sei que você em casa está adiante de alegria, fé, a voz está embargada, a gente está emocionado, mas eu tenho certeza que Deus é Deus, como diz o Padre Elcio, Deus continua sendo Deus. Acompanhemos nossos colaboradores. Cier Cargo, empresa do segmento de comércio exterior. Atendemos serviços de logística internacional para empresas que importam e exportam cargas aéreas ou marítimo. Atendimento mundial. Cotações www.ciercargo.com.br.
Fitocare Farmácia de Manipulação, especializada em produtos e cuidados naturais na cidade de São Paulo, com mais de 30 anos de excelência no atendimento ao cliente. Saúde integrativa, compliance da saúde, fitoterapia integrativa, coaching da saúde e excelência em qualidade são os nossos pilares pensando em você. Manipulamos todas as classes terapêuticas. Precisando de medicamentos manipulados? Acesse www.fitocare.com.br ou venha nos visitar em nossa loja, Rua José Janarelli 336, Morumbi, São Paulo. Fitocare, sua farmácia de manipulação, cuidando de você. A Black Friday chegou na Eurocars esse mês de novembro inteiro com promoções imperdíveis. Preços imperdíveis para polimento, PPF, higienização, lavagem detalhada, vitrificação, não percam essa. Venha conhecer o melhor do almoço e jantar no Choupana Choperia, Churrascaria e Pizzaria. Almoço com sistema self-service. São mais de 15 pratos quentes e uma variedade enorme de carnes assadas e saladas. No jantar, o atendimento é à la carte, com adega climatizada e pizzaria, além de espaço exclusivo para eventos e confraternizações. São mais de 40 anos de tradição na cidade de Guarulhos, prezando a qualidade e o bom atendimento. Venha nos visitar. Choupana, aberto todos os dias a partir das 11h30 da manhã. Rua Força Pública, 345, Centro, Praça 4 Centenário. Reservas e informações, ligue 2440-0545 ou 2440-3430. E você acompanhou os nossos colaboradores? É isso mesmo. São homens e mulheres de fé que colaboram financeiramente com esse projeto de evangelização Batalha Diária. De preferência essas marcas de Vitória, que estão conosco, ajudando o Padre Kleber a evangelizar. Se você também quer fazer parte dessa família, entre em contato conosco agora, no 011 2479 2657. Nós vamos agora para o Minuto Jurídico, isso mesmo, tem sido um sucesso aqui no nosso programa, com a doutora Heloísa Rico, e voltamos também com o nosso momento oracional. Você já sabe, o Padre reza essa oração, Nossa Senhora Rainha das Vitórias. O Brasil inteiro já está rezando, fazendo a sua novena, entregando as mãos do Senhor Jesus para alcançar as vitórias. Qual é a sua vitória? Mande para nós aqui o seu telefone, mande para nós o seu testemunho, envie para nós, seja pelo canal do YouTube, seja pelo Facebook, seja pelo site, aplicativo. Várias pessoas estão acompanhando. Nós queremos rezar com você e por você. Após a doutora Heloísa Rico, nós vamos fazer também o nosso momento oracional. Olá, eu sou a doutora Heloísa Rico e esse é o Minuto Jurídico. Hoje nós vamos falar sobre o direito de ter um acompanhante em sala de aula. Doutora, o meu filho tem direito a mediador, professor auxiliar, cuidador em sala de aula? Sim. Para que isso seja analisado, nós precisamos verificar o CID e solicitar isso junto à escola. A Lei Brasileira de Inclusão, ela garante uma educação inclusiva, obrigando que as escolas ofereçam os recursos necessários para que os alunos com deficiência e aqueles também com TEA sejam incluídos no seio escolar. O MEC orienta que as escolas ofereçam o apoio necessário para que esse aluno possa ser incluído no ambiente escolar e assim ele tenha seu desenvolvimento pedagógico, social e seja incluído, ele se sinta parte daquele ambiente. O mediador ele vai garantir a inclusão desse aluno em todas as atividades pedagógicas, fazendo com que ele se desenvolva no mesmo ritmo que os demais alunos em sala de aula.
É muito importante que a pessoa com TEA tenha o seu plano de educação individualizado e que o seu desenvolvimento acadêmico e social seja garantido, para que assim ele seja cada vez mais incluído dentro da sociedade e não passe por preconceitos. Se você possui mais dúvidas sobre esse assunto ou demais assuntos, siga as nossas redes sociais. Eu sou a doutora Heloísa Rico e esse foi o Minuto Jurídico. E você acompanhou o Minuto Jurídico com a doutora Heloísa Rico. É esse momento especial do nosso programa, com essa riqueza. Tem dúvida? Entre em contato aqui com a doutora através das redes sociais, ela que tem colaborado aqui com o nosso programa, nesse nosso Minuto Jurídico. Eu queria convidar você a pegar o seu telefone agora e colocar no 011 94824 3579. É isso mesmo, 011 94824 3579. Você envia para nós as suas mensagens, os seus pedidos, todas as suas intenções. Eu, Padre Kleber Leandro, quero rezar por você. Também, se quiser pegar o telefone e ligar agora, no 11 2479 2657, nós temos uma equipe especializada para atender as suas ligações, para que a gente possa colocar no momento da oração e da novena perpétua em honra a Nossa Senhora Rainha das Vitórias. Nós já temos esse livro que está à sua disposição, está aí para todo o Brasil. Não deixe de rezar conosco a novena perpétua. Temos 9 dias de oração, cada dia uma intenção. Daqui a pouco nós vamos rezar por todos os irmãos enfermos para que possam recuperar a saúde. Antes ainda da novena, vamos acompanhar do Edmilson respondendo às suas perguntas. Caríssimos irmãos, alegria e paz no Senhor. No programa de hoje vamos responder a pergunta do Lúcio, aqui de Guarulhos. O que o Senhor considera ser a maior responsabilidade de um líder espiritual? Lúcio, primeiramente eu quero fazer uma distinção. Um líder espiritual, e aqui eu estou falando de um cristão, de um católico, né? Não estou indo em outras esferas religiosas, né? É todo aquele que é discípulo de Jesus Cristo. Nós costumamos dizer, né, nas nossas comunidades, as nossas lideranças. Então, aquela irmã que vai levar a comunhão para um doente, por exemplo, dando um exemplo, né? É um líder espiritual, porque ela está fazendo um trabalho pastoral, de evangelização. Aquele irmão e aquela irmã que trabalham, por exemplo, na dimensão sociotransformadora do Evangelho, nas pastorais sociais, na distribuição de alimentos, na pastoral da saúde, faz parte do conselho gestor de uma UBS, faz parte do conselho municipal de saúde, trabalha as questões de educação, etc. Todas as coisas que envolvem a dimensão sociotransformadora é também um líder espiritual, porque o faz na medida que é discípulo de Jesus Cristo. Claro, o bispo, o padre, o diácono, também são líderes espirituais, sem dúvida, né? Na sociedade chamam até de formadores de consciência, né? Uma palavra bonita, uma expressão bonita, né? Mas, então, tanto um como o outro, o que é que tem que ter? Testemunho. O testemunho da verdade. Uma verdade que é pregada, que é anunciada, tem que ser testemunhada. São Paulo VI, há exatamente 50 anos atrás, se não for 49, mas eu acredito que faça 50 anos, foi quando aconteceu o sínodo dos bispos sobre evangelização. No documento chamado Evangelii Nuntiandi, né, ele dizia: o nosso mundo, 50 anos atrás, hein?
O nosso mundo necessita mais de testemunhas do que de mestres. E haverá mestres se realmente forem testemunhas. Serão mestres se forem testemunhas. Então, a liderança vem da vivência, do testemunho, da entrega, da oblatividade. E isso eu considero importantíssimo na liderança espiritual, no anunciar que Deus nos ama com amor de Pai, de converter corações, de fazer rever critérios, de apresentar ideais maravilhosos de vida fraterna e solidária. Uma saudação a todos vocês e nos vemos no próximo programa. Santa Mãe de Deus, Senhora da Vitória, Rainha e Mãe da Paz, vem nos socorrer. E chegamos ao momento da nossa novena perpétua em honra a Nossa Senhora Rainha das Vitórias. Com certeza, muitos pedidos, muitas intenções chegaram de todas as partes do Brasil. E nós vamos rezar o terço, claro, rezar uma dezena do terço só, porque não dá para a gente rezar todo o terço aqui, mas você pode rezar em casa. Também você pode adquirir o terço e rezar com a sua família o terço poderoso da vitória nas batalhas. Tem sido justamente esta arma poderosa para você enfrentar as suas batalhas. Todos os pedidos, todas as intenções vamos colocar também no coração de Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. E também nas Santas Missas que eu celebro aqui, que eu presido aqui no Santuário São Judas Tadeu, eu rezo por você. E vamos rezar a oração na página 44, que é a oração por todos os enfermos. É a oração que nós vamos fazer hoje nessa novena. Então, nas contas grandes, a gente reza: em Cristo somos mais que vencedores e com Cristo esta batalha eu hei de vencer. Nas contas pequenas, vamos dizer: com Jesus a batalha é grande, mas a vitória é certa. No final, glória a vós, Jesus, vitorioso dentre os mortos, e Nossa Senhora Rainha das Vitórias, rogai por nós. E aí, então a gente faz a oração, Nossa Senhora, pedindo pelo teu milagre e pela tua bênção. E claro que eu não estou sozinho, você já sabe, eu estou aqui com esta família maravilhosa que testemunharam o seu milagre e a sua bênção. Querem apresentar algum pedido nessa dezena do terço, nesta oração, onde vocês querem apresentar? Gostaria de oferecer para todos os pais que têm os filhos no hospital, que têm a mesma dor, né, que nós tivemos. Às vezes procuram, né, resposta e não tem. E às vezes a resposta do Senhor vem de maneira diferente e é difícil a gente aceitar também, Padre. Então, meu pedido é para esses pais. Quer fazer alguma intenção também? Eu vou colocar todas as mães aqui, Padre, que nós mães, a gente sabe o quanto que a gente sofre, né, vendo um filho ali doente. Então eu peço por todas as mães que passam por isso diariamente. Muito bem. Quer rezar, Nicolas? Quer apresentar alguma intenção? Fazer algum pedido? Quer? Vamos colocar por você de modo especial, viu? Porque você pode continuar crescendo em sabedoria e graça diante de Deus, tá bom? E parabéns pelo seu testemunho. Então, com o nosso terço nas nossas mãos, nós vamos rezar então pedindo: em Cristo somos mais que vencedores e com Cristo esta batalha eu hei de vencer. Porque com Jesus a batalha é grande, mas a vitória é certa. Com Jesus a batalha é grande, mas a vitória é certa. Com Jesus a batalha é grande, mas a vitória é certa. Com Jesus a batalha é grande, mas a vitória é certa. Com Jesus a batalha é grande, mas a vitória é certa. Com Jesus a batalha é grande, mas a vitória é certa. Com Jesus a batalha é grande, mas a vitória é certa. Com Jesus a batalha é grande, mas a vitória é certa. Com Jesus a batalha é grande, mas a vitória é certa. Com Jesus a batalha é grande, mas a vitória é certa. Glória a vós, Senhor Jesus, vitorioso dentre os mortos. Nossa Senhora, Rainha das Vitórias, rogai por nós. E agora, então, encerrando esse momento oracional, vamos rezar a oração na página 44 por todos os enfermos.
as intenções da Meire, as intenções do Fabian, as intenções do Nicolas, do Júnior Noda, né? Então pedimos pelo Júnior, são os 2 filhos, a mamãe e o papai, lembrando da mamãe e do papai que está aí do outro lado da telinha, acompanhando, rezando também conosco. Ó Rainha das Vitórias, Mãe de Deus e Nossa Mãe, concedei aos vossos filhos a cura do corpo e da alma. Imploramos a cura desta doença. Se for para a glória de Deus Pai, curai, Redentor nosso, todas as enfermidades de todos os filhos que nos acompanham nesse momento, sarando assim as suas feridas, os sofrimentos e a causa dessas feridas. Vai curando todo tipo de doença, vai curando, libertando e restaurando, para que esses vossos filhos, estabelecidos pela vossa misericórdia, possam voltar às suas atividades normais. Tudo isso pedimos, ó Mãe, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, quero agradecer uma vez mais a oportunidade desse testemunho brilhante, que emociona, que restaura, que revigora a nossa fé. Parabéns, porque vocês não desistiram. Eu sempre digo, você que está em casa sabe, desistir não é opção. Parabéns vocês que lutaram, continuam lutando pela vida. A vida é um dom de Deus. Parabéns vocês que são pais e mães, que testemunham essa fé brilhante no poder de Deus, na intercessão de Nossa Senhora. E obrigado por tirar esse tempinho de vocês para vir aqui e tocar o coração de tantas famílias, tocar o coração de tantas mães, tocar o coração de tantos pais. Obrigado, Padre. Obrigado ao programa Batalha Diária por permitir abrir esse espaço para a gente poder estar testemunhando a história do nosso menino e de toda a intercessão de Nossa Senhora e o milagre de Nosso Senhor Deus, que consegue de uma coisa horrível transformar numa história muito bonita, né? Que hoje a gente pode acordar todo dia vendo um milagre, né? Muito obrigado. Vivo, viu? Isso é um milagre vivo. Esse é um milagre aos nossos olhos. A gente testemunha vários milagres, mas ter um nosso santuário para nós é uma alegria. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Obrigada, Padre. Obrigada pelo convite. Muito bem, que Deus te abençoe e continue assim, que você possa crescer em fé, sabedoria e graça e estatura diante de Deus. E assim você acompanhou mais um programa Batalha Diária, que desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre todos aqueles que estão nos hospitais, acamados, em casa, no processo de recuperação. Você que é cuidador, você que é profissional da área da saúde, desça sobre cada um de vocês a bênção do Deus que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Com Jesus e Nossa Senhora, a batalha é grande, mas a vitória é certa. Voltamos na próxima quarta-feira com o nosso programa Batalha Diária. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, eu te levantarei. Eu te levantarei, filho amado, filho querido, restituirei tuas forças e te atrairei a mim. Te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei
Deixa Deus te levantar hoje. Talvez você está fraco, caído, mas Deus é aquele que não importa a situação que você esteja, Ele estende a mão para você e te levanta de novo, filho. Levanta, levanta. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, filho querido. É Deus quem te fala. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. A Clínica de Repouso Estância da Cantareira é um lar aconchegante, confortável de hospedagem e cuidados para pessoas da terceira idade e pacientes crônicos. O ambiente é muito acolhedor, saudável e cercado por um lindo jardim, pois está situado em plena Serra da Cantareira. Para um excelente conforto e repouso, as suítes são amplas, com varandas e muito bem equipadas. A equipe de profissionais é especializada e pronta para atender as necessidades dos pacientes com toda a dedicação, carinho e qualidade. Oferece ainda recreação diária, como pinturas, oficina da memória, cinema, jogos e até bailes. Eles fazem de tudo para cuidar dos seus hóspedes com muito carinho, conforto e segurança. Se você busca um ambiente para repouso saudável, com profissionais de confiança e um clima agradável, contrate a Clínica de Repouso Estância da Cantareira. Avenida Coronel Azevedo Fagundes, Jardim das Pedras. Telefone 11 2992 2729. Fundada em 1961, o Lar de Idosos Pedro Balaz cumpre com profissionalismo, respeito, cuidado e carinho todas as necessidades de seus residentes. Lá, o residente conta com uma equipe completa de profissionais da saúde como enfermeiros, médico geriatra, psicólogo, nutricionista e também com equipe de lazer que realizam workshops culturais e atividades físicas para melhor incentivar a convivência e o bem-estar de todos. O Lar conta também com uma equipe de voluntários e com a comunidade húngara, que realizam danças folclóricas, passeios, jogos, artesanato, festas em datas festivas como Junina e Natal. Para melhor conhecer os diferenciais da clínica, entre em contato com o Lar Pedro Balaz.
que nossos colaboradores terão um enorme prazer em atendê-los. Rua Ribeiro de Moraes, 952, Freguesia do Ó. Telefone 011 3931 6560.